Então é isso. Então, como eu tinha falado na aula de ontem, a gente viu até o momento, foi visto dentro da mecânica dos fluidos, a gente viu a conservação da massa, conservação do movimento linear e angular, conservação da energia pela primeira lei da termodinâmica e viu a segunda lei da termodinâmica. E a gente viu tudo isso na forma integral, usando sempre o teorema de Reynolds para passar da forma diferencial para a forma integral. E a gente conseguiu encontrar equações e simplificar essas equações para um regime, trabalhando sempre com regime permanente, com escoamento no estado estacionário, e trabalhando sempre utilizando as outras equações de massa específica, volume específico, vazão volumétrica, trabalhando com esses termos aí, com essas equações. Então, a gente viu essa primeira parte na forma integral e agora a gente vai trabalhar com a forma diferencial. Como eu já tinha falado nas primeiras aulas, na introdução de mecânica dos fluidos, a gente viu que existe a teoria de Lagrange e a de Euler. Lagrange, ele faz... Vamos ver se vocês estão lembrados. Quem é que trabalha com a parte diferencial? É Lagrange ou Euler? Integral, Euler. Sim, diferencial. Lagrange. Isso mesmo. Então, a gente viu nas primeiras aulas que Lagrange trabalha com a parte diferencial, encontrando, né, utilizando de dados na parte diferencial para encontrar as vazões e as propriedades dos fluidos, do movimento dos fluidos e da transferência de massa de uma forma diferencial, ou seja, ponto a ponto, onde você vai encontrar o comportamento de cada partícula durante a transferência do fluido, partícula por partícula. Então, se você vai trabalhar com... Você quer encontrar a propriedade massa específica. Então, você vai conseguir identificar a massa específica ponto a ponto. Se você quer encontrar a temperatura, você vai conseguir encontrar a temperatura em cada partícula do fluido que está ali passando naquela tubulação, por exemplo. Então, é uma forma mais detalhada de se trabalhar com a transferência dos fluidos. É essa forma diferencial. E a Euler trabalha com a forma integral, onde você pressupõe o início e o fim, e você integra e trabalha com volume de controle, onde você simplifica os cálculos. Você simplifica porque você vai calcular a integral num determinado volume de controle e você vai estar encontrando um valor no início, você precisa ter 2 pontos, um ponto de início e de final, e você integrando esse ponto de um a outro, se você tiver 5 entradas, 5 saídas, você vai integrar todas elas, fazendo somatório, desprezando alguns termos, e você vai conseguir simplificar, porque você vai entender que o comportamento do seu fluido, durante a tubulação, você vai considerar constante algumas propriedades. Então, você considera como o fluido fosse uniforme dentro da tubulação. Então, você não precisa saber o comportamento da partícula em cada espaço de tempo. Você tem um comportamento em todo um limite que você determinou lá, um sistema. Você separa um sistema e para aquele volume de controle ali, você considera constante. Então, você não precisa saber ponto a ponto o comportamento daquela partícula, certo? Então, agora a gente volta para a forma diferencial, onde nessa análise diferencial dos movimentos, dos fluidos, da conservação de massa, você vai ter a aplicação de equações diferenciais de movimento do fluido em todos os pontos no campo do escoamento, sobre uma região chamada por eles de domínio de escoamento.
a distribuição de pressão, as velocidades de todas as partículas, a variação da massa específica. Então, você vai ter esse tipo de comportamento. Você vai conseguir calcular toda a distribuição de pressão ao longo do deslocamento do fluido. Toda a velocidade de cada partícula ao longo do deslocamento do fluido. E a variação da massa específica também ao longo do deslocamento do fluido. Então, ele é bem mais detalhado. As equações de conservação, elas se simplificam, tornando-se um conjunto de equações diferenciais parciais e válida em qualquer ponto do escoamento. Então, a gente vai estar trabalhando, também vai haver simplificações. Ao serem resolvidas essas equações diferenciais, elas vão fornecer detalhes sobre velocidade, massa específica e pressão. Então, a mecânica dos fluidos estuda o comportamento do fluido durante o seu deslocamento, né? E as propriedades que a gente está sempre estudando e se preocupando é com a velocidade, com a massa específica, com a pressão, né? E a gente precisa também, quando a gente está trabalhando com a parte de energia, a gente entra com os termos de energia, tudo mais, mas tudo isso para saber como esse fluido está se comportando durante o seu deslocamento, certo? Então a gente vem para entender o que deverá ser feito para compreender esse assunto de análise diferencial dos fluidos. Obter uma expressão para a variação da massa específica média como uma função do tempo para um amortecedor a gás, que se comporta como um dispositivo pistão, cilindro, utilizado na suspensão de automóveis. Então, uma forma de se utilizar essa análise diferencial é justamente essa, saber, né, o comportamento da massa específica nesse amortecedor. Essa informação é muito importante para um cliente dimensionar corretamente o amortecedor e dar início à produção em série na nova suspensão veicular. Então, você imagine que você está trabalhando numa empresa automobilística, vamos supor, seja na Ford, e eles precisam programar uma produção de vários amortecedores veicular, né, para melhorar a suspensão do carro. Mas eles precisam analisar para saber qual é o amortecedor mais adequado. Então, pede a você que avalie isso. Então, você vai precisar obter essa expressão para a variação da massa específica média em função do tempo. E aí, com isso, você vai saber se esse amortecedor a gás, ele comporta esse pistão que vai ser utilizado na suspensão dos automóveis. Você vai analisar esse comportamento e vai dizer se vale a pena investir em grande escala. Então, perceba o tipo de decisão que o engenheiro precisa tomar, né? Então, esses cálculos são bem importantes, porque a partir deles você vai dar um direcionamento na empresa onde você trabalha, para produzir em grande escala, para comprar um produto, para trocar um produto que está sendo usado e não está com uma boa eficiência por outro. Então, essa é a função do engenheiro. Isso é uma profissão de engenharia. Então, percebam, vocês não vão estar fazendo curso de engenharia só por um diploma, onde vocês vão guardar esse diploma e não vão fazer nada. Então, é uma coisa de responsabilidade. É uma profissão, não é mais o segundo grau. Então, gosto sempre de falar isso, para que vocês não se limitem a só passar na matéria, mas aprender a disciplina. E não só a mecânica dos fluidos, qualquer uma. Toda grade que é formada para um curso de engenharia, seja ele engenharia química, mecânica, elétrica ou qualquer outro, ela é formada pensando no que você vai utilizar lá na frente. Então, vocês precisam ter o conhecimento de todas as disciplinas. E ter um bom conhecimento da disciplina. Não é só tirar uma nota, não é só 1.000 pontos, 2.000 pontos, que vai dizer quem você é como engenheiro. Talvez aquele aluno que tira uma nota até mais baixa, ele tem um nível de compreensão melhor do que outro que tira uma nota mais alta.
Então, a nota ajuda a medir um currículo, né? Mas a capacidade técnica de cada um não é a nota que vai medir, é o que você sabe de fato. Então, vocês precisam ter essa análise crítica de vocês. Então, voltando aqui para o conteúdo, o que deverá ser feito, né? Existem algumas perguntas para vocês entenderem. Quais são as variáveis relevantes para esse cálculo? Então, sempre que passarem para você uma memória de cálculo, um dimensionamento de um equipamento, um dimensionamento de uma melhoria de um processo, uma otimização de um processo, a troca de um equipamento, qualquer que seja a função que te passe, o projeto que seja passado para você, a primeira pergunta a se fazer é: quais as variáveis relevantes para que eu calcule isso? Porque o engenheiro está sempre trabalhando com variáveis. Todo cálculo precisa de variáveis, né? Então, quais são as relevantes para a gente não estar se preocupando com o que não interessa? É uma pergunta a ser feita. Como modelar esse problema? É outra pergunta a ser feita. Como modelar esse problema? É de que forma eu posso desenhar o croquis desse problema para que eu possa enxergar esse problema de uma forma fisicamente, para depois eu transformar ele de uma forma matematicamente. Vocês sabem que a engenharia ela é composta por física e matemática. O física é o pensar, o comportamento físico, de que forma você pensa, de que forma você desenha, você imagina, pega algo que está sendo falado e consegue transformar isso num desenho. E fisicamente, a compreensão física, né, é mais filosófica, é uma compreensão física do que está acontecendo. É o fenômeno mesmo que está acontecendo. Então, você precisa da física para compreender esse fenômeno, como acontece isso. E aí você precisa da matemática para você quantificar a partir de equações matemáticas, você vai quantificar o fenômeno que aconteceu. Você vai utilizar equações matemáticas para você calcular. Porque senão fica só na imaginação, né? Então, você precisa da matemática para quantificar o fenômeno. Quando você junta a física com a matemática, que é o pensar com o quantificar, você tem a engenharia. Você consegue engenhar, construir um projeto de engenharia. Então, a diferença é porque aqui um professor de engenharia precisa ser um engenheiro, é isso. Porque o físico, ele só vai, por mais conta que ele saiba, ele só sabe de física. E matemática, só sabe de matemática. Então, o engenheiro é aquele que tem o conhecimento da física e da matemática e transforma isso em engenharia, certo? Então, como modelar esse problema? É importante. Quais as considerações necessárias para simplificar o problema? Então, de que forma eu posso simplificar esse problema para que eu consiga resolvê-lo melhor? Quais equações devemos utilizar? Então, perceba, como eu sempre falo para vocês, a realidade na indústria e no mercado de trabalho, ela é diferente da idealidade que a gente imagina. Então, na faculdade, nós não temos todos os recursos, então a gente precisa trabalhar numa idealidade, simplificando os cálculos para fazer as equações e calcular e ter uma noção do que vai acontecer. Quando vocês forem trabalhar na área, vocês vão trabalhar com dados reais, com a realidade. Mas o que vocês entenderem de uma forma simplificada, vocês vão conseguir colocar numa forma real, porque vocês vão ter outras coisas que vão ajudar vocês lá, que é softwares, vários softwares, e vocês vão ter os operadores também, que são pessoas que já estão trabalhando lá há muito tempo, ou outros engenheiros que já têm um conhecimento prático. Então, com essa ajuda do conhecimento prático, com a engenharia que vocês aprenderam na faculdade, de saber onde buscar as coisas, quais são os livros que vocês vão utilizar, como é que você faz uma pesquisa, como é que você faz uma conta, e com a ajuda de um software para fazer os cálculos mais avançados, aí vocês conseguem engenhar muito. Então, quais as considerações necessárias para simplificar o problema? E quais as equações que devemos utilizar? Então, isso são coisas importantes que são necessárias para que você consiga resolver esse problema aí do amortecedor. O que deve ser feito?
compreender a análise diferencial dos movimentos dos fluidos. Então, o que é a análise diferencial do movimento de um fluido? O que significa um fluido se movendo e o que é que tem a ver com essa análise diferencial? Já expliquei para vocês, né? Você vai ver com mais detalhes, mas é isso. Eu consegui entender esse comportamento do fluido ponto a ponto, a partir da análise diferencial, que é ponto a ponto, como ele está se comportando em cada instante. Aplicar os conceitos de diferenciação na equação da conservação de massa e obter a equação da continuidade, que é amplamente utilizada em mecânica dos fluidos. Então, quando eu aplico o conceito de equação diferencial, na conservação da massa, eu chego na equação de continuidade, que é uma equação resumida. Movimento de uma partícula fluida cinemática. Então, aqui a gente vai ver. Na unidade anterior, desenvolvemos equações básicas na forma integral, para um volume de controle. A formulação integral nos permite o quê? Avaliar o comportamento global, como eu falei para vocês, de um campo de escoamento. Então, eu vou ter um comportamento global, de um ponto a outro, que eu escolhi no meu escoamento. Para o conhecimento detalhado do escoamento, devemos aplicar o quê? Equações diferenciais no movimento dos fluidos e suas formas diferenciais, porque aí eu vou ter um comportamento individual, específico, detalhado do meu fluido. Então, é para isso que eu preciso utilizar essas equações. A representação do movimento de uma partícula. A partícula infinitesimal de massa, a gente está vendo massa agora, que é a dm, e o volume inicial dx, dy, dz no tempo t. E a partícula após o intervalo de tempo dt. Então, o meu tempo inicial é t, e depois que ela se desloca essa partícula de um ponto a outro, eu vou ter o meu tempo dt. Certo? Então, a gente vai ver que essa partícula ela se move em todas as direções. Dx, dy, dz. Então, partícula infinitesimal e elemento finito no tempo t. Aqui eu tenho o eixo x, y, z. E aí eu tenho um movimento rotacional dela, que ela se movimentou. E eu tenho ela, a partícula infinitesimal, um elemento finito, no tempo t mais dt. Que foi esse deslocamento dela até o dt. Então, isso é só para vocês entenderem fisicamente como funciona. Então, essa partícula vai estar se movendo. Aí eu tenho que decompor. Da mesma forma que eu fiz a decomposição de forças lá no movimento do fluido, eu tenho que decompor essa partícula. Tenho que fazer a decomposição do movimento dessa partícula. Essa partícula, ela se decompõe em 4 movimentos. Durante esse intervalo de tempo, do T até o dt, essa partícula se moveu. E ela rotacionou, ela fez várias outras, transladou, né? Então, quais são os possíveis movimentos que uma partícula faz de um ponto a outro durante um escoamento de um fluido? Ela faz um movimento de translação, que é a partícula se desloca de uma posição no espaço para outra. Ela translada. Ela faz um movimento de rotação, que o que seria a rotação? A partícula sofre uma rotação que pode ocorrer em torno dos eixos. Então, ela rotaciona em torno de si mesma, do eixo que ela está, né? X, Y, Z. Deformação linear. Os lados da partícula se esticam ou se contraem, também durante a movimentação do fluido. Por exemplo, nos fluidos incompressíveis, né? Nos fluidos compressíveis, a gente comprime o fluido e as partículas, consequentemente, têm essas deformações. A deformação linear, ela vai esticar ou contrair. E a deformação angular, os ângulos internos da partícula, que antes eram de 90 graus, eles vão variar. Então, tem uma deformação angular. Então, praticamente, voltando aqui,
vocês percebem que a partícula era um quadradozinho, e depois que ela se moveu, o translador rotacionou, fez tudo aqui, ela já ficou meio estranha, né? Não está mais parecendo um quadrado, está mais retangular, mais comprida, mais alta. Então, isso que acontece com o movimento da partícula durante o transporte do fluido. E aí a gente tem a representação gráfica, esquemática da partícula, nesses 4 movimentos. Então, inicialmente, eu tenho aí a partícula no eixo X e Y, e aí eu vou ter o movimento de translação. Ela vai se mover de um local para outro. Tem o movimento de rotação, que ela vai permanecer no mesmo local, só que vai rotacionar. Então, os eixos vão mudar. A forma que ela está muda. Temos a deformação angular, que ela vai mudar o seu ângulo. O seu ângulo era de 90 graus, era um quadrado, e ela ficou agora um losango. Então, o seu ângulo não é mais de 90 graus. E tem uma deformação linear. Temos a deformação linear, que é a deformação no mesmo eixo, não muda o ângulo, porém, eu vou ter um esticamento dela, que pode ser na vertical ou na horizontal, desde que seja de forma linear. Então, aí é só dando exemplos físicos para vocês enxergarem, como eu falei para vocês, que a engenharia, antes de calcular, antes de a gente montar uma equação, a gente precisa entender fisicamente o que está acontecendo. Então, imagine uma tubulação, onde você está passando petróleo lá, e você, nessa tubulação, tem o petróleo é composto por vários hidrocarbonetos. Cada hidrocarboneto tem uma partícula. Imagine o comportamento dessas partículas durante o escoamento do fluido, de um ponto A até um ponto B, partícula por partícula. Então, elas estão o tempo todo se movimentando conforme esse quadradinho aí. Elas estarão transladando, rotacionando, vai estar havendo deformação angular e deformação linear, à medida que esse fluido escoa. Então, é esse o comportamento que a gente vai estar estudando agora. Alguma pergunta até aí? Só um minutinho para eu vou ter que ligar esse ar-condicionado, porque está muito frio aqui. Peraí. Alguma pergunta, gente, até aí? Estão calados? Só eu falando? Já falei demais. E aí, pessoal? Tá de boa, professora. Tá entendendo? Estão Tá de entendendo? boa. Tem 2 pessoas querendo entrar aqui, ó. Consegui colocar Bruno e Guilherme. Certo. Então, temos 12 alunos, por enquanto. Tá de boa, né? Quem falou? Foi eu, professor. Eu é quem? A, B. Ângelo. Ângelo Brandão. É ele Certo, mesmo. Ângelo. Pronto, vamos lá, voltando para a nossa aula. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Não. Vamos voltar lá. Certo. Então, a gente vai estudar agora separadamente cada movimento desse. Daqui a uns 5 minutos eu vou ter que dar uma paradinha, tá, gente? De uns 10 minutos para vocês tomarem o café, ir ao banheiro, fazer um alongamento e a gente volta. Deixa eu ver aqui, me programar, onde eu vou parar. Para também não ficar o raciocínio quebrado. Translação, representação, aceleração, regra da cadeia. Eu gosto de parar sempre no exercício, mas vai demorar o exercício. Ah, não, rápido. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a 6 slides eu vou dar uma paradinha de 15 minutos, ok? E aí vocês vão fazer um alongamentozinho. Quando voltar, a gente faz o exercício dessa primeira parte. Tranquilo? Pessoal, fala aí. Só eu estou falando. Tá gravando, mas vocês só precisam dizer ok.
Tranquilo dessa forma? Alguma sugestão melhor? Hein, gente? Tá de boa, professor. Siga com a carruagem aí, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui a representação esquemática, né, dos componentes do movimento de fluido, translação, rotação, deformação angular e deformação linear. A gente vai estudar agora cada um, individualmente. Então, a translação do fluido. Como é esse comportamento, né? É possível analisar cada um dos componentes do movimento de uma partícula separadamente. No entanto, por ser de interesse e foco do estudo, estudar apenas a translação de um fluido, preocupando-se em conhecer a velocidade e a aceleração de uma partícula. A translação de uma partícula está relacionada com o seu comportamento de velocidade. Então, no momento, a gente vai estar estudando mais essa translação. Então, a gente tem aqui o vetor velocidade, tem o eixo x, y e z, tem a nossa partícula aqui, e o vetor de velocidade, onde está direcionando o sentido do movimento dessa partícula. Ela vai se mover em relação aos eixos, né? E também vai ter um tempo de movimento, de deslocamento, de um ponto a outro. Se eu tenho um tempo de deslocamento, eu vou ter que o meu vetor, ele vai estar relacionado com o eixo x, y, z e t. Então, abrindo meu vetor. Lembram-se de análise vetorial? Onde a gente tinha o que é um vetor? De que forma esse vetor está se comportando? Então, a gente tem aqui a representação desse vetor de velocidade. Representação das componentes de velocidade de uma partícula. Definindo os vetores. Aí vocês lembram que tinha I, J e K. Onde a gente chamava I, quando eu tinha X, J, Y e K, Z. Então, definimos os vetores I, J e K, podemos escrever a equação da velocidade como. Então, eu vou chamar lá da velocidade que a gente tinha na forma anterior, a gente já tem esses termos, que eram o U, o V e o W, lembra? U para relacionar os termos que estão em X. V para relacionar quem está em Y. E W para relacionar quem está em Z. Então, agora, para o vetor, a gente vai ter o I, o J e o K. Aí, eu vou, agora, fazer a decomposição dessa partícula. Vou decompor esse vetor. Então, decompondo esse vetor, então, eu tenho aqui os eixos x, y e z, onde na direção x eu tenho I, na direção y eu tenho j, e na direção z eu tenho k. E na partícula, isso aqui é em relação ao meu eixo. Em relação à partícula, eu vou decompor esse vetor velocidade nas minhas outras forças, que vão ter aqui minhas outras direções. Então, eu tenho que, na direção x, eu vou ter U, na direção y, eu vou ter V, e na direção z, eu vou ter W. Com isso, eu vou mudar agora. Vou pegar esse meu vetor V, e eu sei que ele se decompõe em 3 outros vetores, porque a minha velocidade, ela é vetorial. Então, se ela é vetorial, ela vai estar acontecendo nos 3 sentidos. Vai estar acontecendo no eixo x, y, z. A partícula vai estar se movimentando, a velocidade dela vai ser nesses 3 eixos. Então, eu tenho o meu vetor U, quando eu tiver no eixo x, que vai ser o quê? Eu decompondo esse vetor, eu vou ter U em relação x, y, z e t. Considerando que eu tenho uma variação com o tempo. O vetor V vai ficar V, x, y, z com o tempo, e W vai ficar x, y, z com o tempo. Então, eu tenho a decomposição do meu vetor velocidade em 3 outros vetores para cada eixo.
x, y, z. Isso é uma decomposição normal que se faz para um vetor na posição dos eixos, em relação aos eixos. Aí eu venho. A aceleração de uma partícula. Então, para eu conseguir determinar a velocidade, é dessa forma aí. E aí, para determinar a aceleração? Então, vamos lá. Agora que definimos a velocidade de uma partícula, em um campo de velocidade, vamos nos preparar em conhecer a sua aceleração. Então, vocês consideram uma partícula em movimento em um campo de velocidade e no instante t. A partícula está na posição x, y, z e tem uma velocidade dada por. Então, a gente está considerando aí, ó, o v, que é a velocidade da partícula, no instante t, vai ser igual ao vetor v de velocidade x, y, z e t. Essa é uma equação 1, que é a equação da velocidade. Aí a gente agora sabe que, após um intervalo de tempo, então, no segundo momento, aquela partícula ela foi para uma outra posição. E essa outra posição foi num intervalo de tempo derivado, dt, numa taxa dt. A partícula se desloca para uma posição. Então, ela estava inicialmente na posição x, depois x mais dx. Depois ela foi para y mais dy, e depois ela foi para z mais dz. Então, esse dx é o deslocamento, dy e do dz foram o deslocamento da posição inicial para essa posição final. E passa a ter uma velocidade dada por. Então, o meu x, quem vai ser? O meu x é no meu primeiro momento. No meu ponto 1, eu tenho x, que vai ser igual a x mais dx. Y vai ser y mais dy no meu ponto 2. Z vai ser z mais dz e t vai ser t mais dt no ponto 2. Então, depois do deslocamento, esses vetores que eu tinha na equação 1, que vocês estão vendo aí, no meu tempo t, quando eu chegar no meu tempo t mais dt, no meu deslocamento, o meu vetor vai mudar a posição. Eu vou ter que substituir esse vetor todo, x, y, z, para o vetor que vai ficar no final, na posição 2. Então, eu substituo o x por x mais dx, o y por y mais dy, o z por z mais dz e o t por t mais dt. Então, essa minha segunda equação da velocidade é minha equação no outro instante em que a partícula se moveu, do ponto 1 para o ponto 2. Então, no ponto 1 é no instante inicial e no ponto 2 é no instante final. Então, é assim que eu modifico de forma vetorial os meus dados. Ok até aí? Gente? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, se tem um barulho. Tem, Neto Dantas. Então, aí voltando lá para a nossa equação, como é que eu faço para conseguir chegar numa equação da aceleração com essa velocidade? Então, a gente sabe que a derivada da velocidade nos dá a aceleração. Não é? A derivada, se eu derivar essa equação de velocidade, eu tenho aceleração. E como é que eu vou derivar essa equação da velocidade? Do meu vetor velocidade? Eu vou derivar utilizando a regra da cadeia. Então, a variação na velocidade da partícula no intervalo de t até t mais dt é dada pela regra da cadeia. Então, como é que eu aplico a regra da cadeia aí? Eu vou fazer a derivada da partícula v, partícula p, e vou aplicar a regra da cadeia para esse vetor todo. Então, vai ser d-rho dv em relação, com respeito a x, para partícula dx da partícula.
Depois eu vou fazer agora para o y. Então, vai ser de rão de v, que é a derivada parcial do vetor v, com respeito a y, dy, da partícula. Então, vou estar sempre fazendo a derivada parcial do vetor v, com respeito ao que eu quero, que é o z, de rão de z, multiplicado por deslocamento de z, p, mais o de rão de v do dt, de rão de t, aliás, do tempo, vezes dt da partícula. Então, é dessa forma que eu vou derivando, aplicando a regra da cadeia, que é derivando sempre o vetor por o x, a derivada parcial do vetor pela derivada parcial do x, multiplicada por a derivada da partícula. Então, sempre dessa forma, a gente monta essa outra equação aqui. E aí, eu vou para a aceleração. A aceleração da partícula é, então, obtida dividindo todos os termos por dt. Então, se eu divido todos esses termos aqui por dt, eu vou ter dv da partícula dividido por dt, que vai ser igual à aceleração da partícula. Lembra? ΔV por ΔT. Então, dv por ΔT, a derivada da velocidade por tempo, é a minha aceleração. Então, eu vou dividir cada termo desse por dt. Então, derivando já aqui, dividindo o dv da partícula por dt, eu tenho que isso aqui é a. É o meu vetor a da aceleração. Então, já botei aqui, nessa outra equação, o a da aceleração. Aí, agora, a gente vai dividir cada termo desse por dt. Então, a gente fica com d rão de v dx da derivada parcial, né? Do vetor velocidade, da derivada parcial de x, multiplicando por dx dt, que eu dividi por a derivada normal, a primeira derivada, né? Normal, dt. E assim eu vou fazendo d rão de v dy, dt, mais d rão de v dz, dz, dt e d rão de v dt. Então, está dividido tudo por t, por dt. Aqui, no último termo, a gente observa que o dt foi cortado, porque eu tinha d rão de v dt e ele já era multiplicado por dt. Quando eu divido por dt, eu corto. Então, ficou só d rão de v dt. Aí, agora, eu vou especificar quem é cada termo desse. Eu sei que o dx dt eu chamo de u, porque a minha derivada de x com respeito ao tempo é u. A minha derivada de y com respeito ao tempo é v. A minha derivada de z com respeito ao tempo é w. E aí eu vou e substituo essa equação toda que eu tenho da aceleração, eu simplifico ela por dv dt é igual u que multiplica d rão de v dx, mais v que multiplica d rão de v dy, d rão de y, mais w que multiplica d rão de v, d rão de z, mais d rão de v, d rão de t. Então, eu tenho aqui a minha aceleração em termos dos meus componentes. Componente U, Nessa V última equação aí, professora, está faltando alguma coisa, não está aparecendo aqui não. Mas Tá. A última. Não, não está faltando não, foi o que eu falei para vocês, aqui cortou. Perceba lá em cima. Tá só o sinal de mais aqui aparecendo. Ah, só está aparecendo o sinal de mais? Né? Veja aí. Melhorou? Apareceu agora. Ah, certo. Eu pensei que você estava sentindo falta do DT, que é o DT a gente cortou, você percebeu lá, né? Não. É porque só está aparecendo W, DV, DROM, DV, DZ, mais, e não está aparecendo o resto, não. Certo. Então, eu vou colocar dessa forma, expandir, mas se não ficar aparecendo, você me avisa, tá? Aí, para compreender o significado físico desses termos da equação da aceleração,
a gente vai tentar compreender agora, fisicamente, porque aqui está matematicamente. Então, a aceleração de uma partícula fluida em um campo de velocidade recebe o símbolo dV/dt, chamada de derivada substancial, derivada material ou derivada da partícula. Então, eu posso chamar com esses três nomes. Geralmente, a gente chama de derivada da partícula. Então, a minha aceleração de uma partícula vai ser a derivada da velocidade, do vetor velocidade dividido por dt. Isso, naquela equação, eu vou ter o outro termo, que é o termo, aí esse termo ele é chamado de 1, meu termo 1 da minha equação da aceleração. O meu termo 2 da minha equação da aceleração é justamente o U, V e W, aqueles termos em relação a x, y e z. É o meu vetor velocidade em cada eixo, x, y e z, o comportamento dele. E o 3 é o vetor velocidade em relação ao tempo. Aí a gente separou aqui, quem é 1, 2 e 3. 1, fisicamente falando, quando eu falo em dV/dt, eu tenho a aceleração total da partícula. Então, eu tenho a aceleração que ela foi de um ponto a outro. A partícula foi de um ponto a outro, como se fosse um integral. E aí, quando eu quero saber a aceleração dela, o comportamento dela em x, em y e em z, aí eu vou para o 2. Porque o 2 eu estou especificando o comportamento da minha aceleração em cada eixo, x, y e z. Então, a aceleração chamada nesse ponto de convectiva, que é componente da aceleração da partícula devido ao seu movimento dentro do escoamento. É uma função das coordenadas espaciais. Então, eu vou ter as coordenadas espaciais, que vai ser a coordenada espacial em x, em y e z. Então, eu consigo ter o comportamento da minha aceleração, de que forma essa partícula está acelerando agora em cada coordenada espacial, no x, y e z. E esse outro termo, que é o dV/dt, é a aceleração local. É a componente da aceleração da partícula em determinado local do espaço. É uma função apenas do tempo. Digamos que eu quero saber o comportamento da minha aceleração naquele instante. Então, a velocidade que a minha partícula está naquele instante. Por isso que é d-rho de v dt. Tem a ver com o tempo. Então, são três informações diferentes. O primeiro tem a ver com a aceleração total da partícula. O segundo tem a ver com a aceleração em cada eixo parcial, o escoamento, em cada eixo, nas coordenadas espaciais. Então, como ela está acelerando em x, y e z. E o terceiro, como ela está acelerando em cada tempo. Então, a aceleração de uma partícula em um escoamento em regime permanente não é necessariamente igual a zero. Ela vai mudar. A aceleração de uma partícula em um escoamento em regime permanente não é necessariamente igual a zero. Mesmo em regime permanente, a partícula pode estar submetida a uma aceleração convectiva, que ocorre devido à geometria do seu escoamento. É muito importante salientar que a aceleração da partícula é uma equação vetorial. Né? Dessa forma, pode ser escrita em termos dos três componentes escalares, que é o x, o y e o z. Então, como é um vetor, eu tenho aqui, ó, que a minha aceleração da partícula tem um vetorzinho em cima, que é essa seta. Como é que se escreve um vetor? Eu tenho que escrever ele de forma escalar. Eu vou ter ele no eixo do x, no eixo do y e no eixo do z. Então, eu vou ter a aceleração da partícula em x, aceleração da partícula em y e em z. E aí, como é que vai ficar a minha equação? Em x, em y e em z. Eu vou mudar os meus termos. Quando a minha derivada parcial, lá no primeiro termo, perceba, esse meu termo aqui, ele era dV/dt. Esse meu termo aqui, todas as minhas derivadas parciais eram d-rho de v, vendo? E aqui esse termo também era d-rho de v.
da minha aceleração. O que é que vai mudar? Eu agora vou abrir isso no meu vetor. Então, todas as minhas velocidades, os meus vetores, vão se transformar em escalar. Então, quando eu tiver com a aceleração da partícula em x, o meu vetor v vai se transformar em u. Então, vai ser du dt, drão de u dx, drão de u dy, drão de u dz, drão de u dc. Então, perceba que todos ficam em função de u, porque eu estou no eixo x. Minha aceleração da partícula no eixo y, todo o meu vetor aqui, esse v daqui, ele vai ser agora vzinho pequeno. Então, tudo que eu tinha vetor aqui, que era dv, ficou dv pequeno. Drão de v, que era vetor, ficou vzinho pequeno. Drão de v, drão de v. E drão de v. Tudo ficou v pequeno. Agora para z. Então, perceba, estou sempre faltando aqui para vocês verem que é o vetor v. Quando eu estou no eixo z, z é w. Então, eu vou ter dw em vez de dv, e drão de w, drão de w, drão de w, drão de w. Então, eu peguei e expandi o meu vetor, que ele era um vetor AP, eu transformei ele num vetor AXP, vírgula, AYP, vírgula, AZP. E quem é cada componente desse? Aí muda também, certo? Então, aí eu tenho de forma diferencial para cada vetor, né? Cada direção, cada eixo. No eixo X, e Z, como vai ser o comportamento da minha aceleração em cada eixo. Porque ela é vetorial, ela não é escalar. Pronto. Vai chegar o exercício aqui, e a gente vai parar 15 minutos, fazer um lanche, porque eu estou desde as 3 horas da tarde, direto na outra aula. Aí vou fazer um lanchinho, 15 minutos, e a gente volta a fazer o exercício, ok? Alguma pergunta aí? Até aí? Hein, pessoal? Não, professor. Não se preocupe que a aula está dimensionada para o tempo certo, tá? Não é, esses 15 minutos de intervalo, eu dou para vocês levantarem um pouco também, sempre antes do exercício. Então, eu vou parar a gravação agora, porque eu vou estar